E seguimos aqui no Sinal Aberto falando sobre economia. Economia é o nosso destaque. Agora, no Sinal Aberto, o crescimento econômico. Um estudo do Instituto Mauro Borges mostrou que o PIB, o Produto Interno Bruto goiano, avançou 4,4% no segundo trimestre de 2021. E sobre este assunto, nós estamos em contato a partir de agora com o Anderson Teixeira. O Anderson é gerente de estudos macroeconômicos do Instituto Mauro Borges. Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Samuel. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com vocês. Anderson, então, eu citei aqui um número nesta introdução aqui da nossa conversa, 4,4% no segundo trimestre de 2021 em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas. O Anderson, esse número já mostra que temos uma recuperação da economia neste período aí que foi bastante impactada pela pandemia da Covid-19? Sim, Samuel, é um excelente número, pois nós estamos comparando com o mesmo período do ano de 2020, que foi o ano, do pico da pandemia. E esse número de 4,4%, quando você abre ele traz algumas notícias muito boas. Por exemplo, o motor desse número foi o setor de serviços, que cresceu na casa dos 8%, e o setor industrial 0,7%. O que a gente quer dizer com isso? É que conforme o processo de vacinação avançou, conforme as secretarias de saúde começaram a flexibilizar os setores que tiveram uma grande perda, nas suas atividades econômicas por causa das medidas de isolamento, comércio, serviços, bares, turismo, a gente está vendo aí uma retomada, do crescimento econômico goiano, e a gente fica muito satisfeito, pois esse crescimento está sendo vinculado ao setor industrial, que está apresentando uma taxa de 0,7%. A maioria dos setores industriais da nossa indústria de transformação está retomando aos seus patamares pré-pandêmicos, e o setor de serviços. Qual é a tendência para o fechamento de 2021, na sua avaliação, a partir deste resultado do segundo trimestre? A nossa avaliação, Samuel, conforme o processo de vacinação vem avançando, conforme esses setores que tiveram uma grande perda, no pico pandêmico, o setor de turismo, o setor de lazer, entretenimento, eles voltarem à sua retomada das atividades ao patamar pré-pandêmico, a tendência, sim, é que nós vamos almejar aí os 2 próximos trimestres também com resultados extremamente positivos. Também temos uma boa expectativa com o setor da agropecuária. Nós tivemos aí algum tipo de prejuízo por causa da quebra de safra de alguns setores, milho, porém, outras culturas, aumentaram a sua produção, o nosso número de abates vem melhorado significativamente, e esse é um segmento que ele puxa muito o nosso setor de transformação, tendo em vista que a gente tem uma indústria ligada ao agronegócio muito forte. Então, a gente está esperançoso, sim, que Goiás vai fechar o ano com uma taxa de crescimento extremamente positiva, que é extremamente salutar, para a geração de emprego e geração de renda para nós goianos. Esse crescimento, tanto no segundo trimestre de 2021, quanto esta perspectiva positiva, Anderson, que o senhor citou aqui para nós, isso como podemos comparar? Isso quer dizer que houve aí uma estagnação econômica durante o período da pandemia, aquele início, em que tivemos o fechamento de diversas atividades. Esse crescimento é por conta da estagnação ou não? Isso quer dizer que, de fato, mostra um crescimento real, uma força de recuperação? Samuel, Goiás, tradicionalmente, a gente tem um desempenho econômico muito forte.
Tradicionalmente, Goiás sempre cresce a uma taxa de crescimento maior que a brasileira. Isso quer dizer que a nossa economia goiana, ela é super resiliente, ela é muito bem diversificada em termos de produção, e o agronegócio, que é o grande motor do crescimento econômico brasileiro, tem um dos seus celeiros o estado de Goiás. Então, conforme a gente viu aí um aumento do preço das commodities, um aumento da demanda pelos bens produzidos no estado de Goiás, isso se reflete, sim, na nossa taxa de crescimento econômico. Também é importante a gente reforçar que essa pandemia ela foi um choque externo muito duro, atingiu todas as economias, mas o estado de Goiás, à luz dessa particularidade da nossa economia, a gente conseguiu, sim, manter um bom desempenho e até acima do PIB nacional. Então, a gente acredita, sim, que esses números refletem uma retomada econômica. A nossa expectativa é que no segundo e terceiro trimestre a gente vai manter esse bom desempenho no setor de serviços, no setor industrial, e também temos uma boa esperança que a atividade econômica ligada à agropecuária retoma o seu patamar, pois nesse segundo trimestre a gente teve algumas quedas de safras, mas que foi compensados por outras culturas. Então, resumindo, a gente é bem esperançoso, sim, que a gente vai ter um desempenho positivo, e tem aí algumas nuvens, né, que poderão contaminar alguns números, por exemplo, a questão hídrica, a questão da energia, mas conforme esse processo de vacinação for avançando, conforme a gente for flexibilizando esse setor de serviço que estava desligado, boa parte dele, a gente vai garantir, sim, uma boa taxa de crescimento econômico. É a nossa expectativa, sim, Samuel. Aqui na Sagres, na segunda edição do Sinal Aberto, nós estamos conversando com o Anderson Teixeira, gerente de estudos macroeconômicos do Instituto Mauro Borges. Este ponto, Anderson, que o senhor citou aí por último, é justamente o que eu queria abordar. É a questão da energia elétrica, bandeira vermelha, patamar 2, bem salgado, né? Quem recebeu a conta de luz recentemente, seja consumidor residencial, comercial, tomou um susto por conta disso. Nós temos, então, alguns componentes, e aí queria avaliar contigo até que ponto esses componentes interferiram nesse resultado. A questão da crise hídrica, também a própria inflação. A gente sabe aí que a inflação tem consumido boa parte do salário do brasileiro, do goiano não é diferente. Os combustíveis também, a elevação no preço dos combustíveis e também há outros componentes. Mas, de certa forma, estes que citei aqui, como eles acabaram afetando, na sua avaliação, este resultado do PIB? Em termos de inflação, a gente está sofrendo um repique inflacionário, tendo em vista que a gente ficou um período muito longo, então houve uma desestruturação de uma série de cadeias produtivas, isso a nível global, e evidentemente isso acabou impactando no custo de produção das firmas. Na medida que as atividades econômicas vão retomando a sua normalidade, tem que ser repassado esse preço, tá? Tem que ser repassado, e isso reflete na taxa de inflação, que ela está numa expectativa maior do que a meta estabelecida pelo Banco Central, e a gente também houve aí alguns choques, né? Preço das commodities, a gente tem alguns preços administrativos vinculados a combustíveis e a energia que estão sofrendo atualizações, e evidentemente a gente tem que ficar alerta com a inflação, pois a inflação, ela de alguma forma corrói a nossa renda, corrói a renda das pessoas mais vulneráveis, de alguma forma, e evidentemente que isso poderá refletir numa taxa de juros maior, tendo em vista que o Banco Central tem que ancorar essas expectativas de inflação, e isso poderá encarecer o crédito, aquele impulso por parte de consumo de bens das famílias e de investimento das firmas poderá ser revisto. Mas como a gente vem de um período, né, de baixo crescimento, a gente ainda tem uma boa perspectiva para o setor de serviços, porque são vários setores que estavam desligados,
a nossa economia ela é movida pela agropecuária, pelo agronegócio, então existe um boom do preço de commodities que favorece a indústria goiana, favorece o nosso estado de Goiás, então por isso que a gente mantém aí uma boa perspectiva de crescimento, apesar desse problema inflacionário, ele é um problema que não atinge somente os goianos, não atinge o Brasil inteiro. E se nós observar, vários países do mundo também estão sofrendo com esse choque de inflação, porque houve aí um período, né, de interrupção na produção de várias cadeias produtivas, e isso vem encarecendo aí a produção por parte das firmas, né? E isso vem exigindo aí uma ação mais dura por parte dos bancos centrais em aumentar o juro. Anderson, no decorrer aqui da nossa conversa, o senhor citou bastante a questão do setor de serviços. E aí o setor de serviços tem toda uma movimentação, agora com as festas de finais de ano, a gente sabe que isso acaba movimentando a economia, o setor industrial já vai se preparando desde agora, o comércio também fazendo a distribuição. Isso, de certa forma, essa movimentação da economia para as festas de final de ano também pode atingir o setor de serviços? Com toda certeza, Samuel. Tradicionalmente, né, a partir de setembro, outubro, né, a gente começa a observar uma preparação do comércio, as lojas começam a contratar mais pessoas para atender, né, as festas de finais de ano, Natal, Réveillon. As pessoas, elas, como tem uma renda extra, 13º, elas estão voltando para o mercado de trabalho, elas se sentem mais confortáveis em consumir. Então, combinando, né, com o final do ano, tradicionalmente, né, que é o aumento do comércio, do serviço, as lojas do shopping, o nosso comércio se contrata mais pessoas, e o religamento de alguns setores que estavam fechados, muito prejudicados, principalmente o setor de entretenimento, o setor de turismo, a expectativa é sim que o setor de serviços vai conseguir manter essa taxa de crescimento similar à que a gente obteve nesse segundo trimestre, em algo de 8%. Então, a expectativa é muito boa, sim, Samuel, para o lado de serviços, por essas combinações de fatores. Final de ano, tradicionalmente, se contrata mais, tem mais renda, tem mais consumo, e a luz também do setor de entretenimento, que está voltando aos poucos, com as suas festas, com os shows, e a gente sabe que isso movimenta muito a nossa economia goiana. A Goiânia é um reduto, tradicionalmente, que tem bastantes eventos culturais, festas. Então, a nossa expectativa é amplamente positiva, Samuel. Anderson, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Desejo uma ótima tarde, uma boa semana. Até uma próxima oportunidade conosco. Obrigado, Samuel. Um abraço, uma boa semana para os nossos telespectadores que acompanham a Rede Sagres. Um abraço a todos. Nós acompanhamos aqui na Sagres uma entrevista com o Anderson Teixeira, que é gerente de estudos macroeconômicos do Instituto Mauro Borges.